Então, primeiro ano, vamos aqui à correção da 7ª lista de exercícios, que é uma lista referente à função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Ok? Então, conforme eu abordei na aula, é uma função do tipo função de primeiro grau. Não é uma coisa estranha a vocês, pois vocês viram função de primeiro grau ou estão vendo em matemática, creio eu. Então, é uma das várias aplicações de funções do primeiro grau em outras disciplinas, né? Temos aplicações em física, e algumas vezes em química também, são as disciplinas que mais usam matemática. Então, vamos resolver aqui esses problemas. Veja bem, pessoal, a número 1, ele coloca uma tabelinha com alguns valores de posição para alguns instantes de tempo. Então, conforme a tabela que está mostrada aqui, ele marca a posição, o objeto parado, em tempo igual a 0. Depois, no tempo igual a 2, 4, 6 e 8 segundos. Então, as posições são, começa no 34, aí após 2 segundos vai para o 40, depois 4 segundos está no 46 e assim por diante. Então, a pergunta da letra A é: qual a posição inicial e a velocidade inicial do móvel? Bom, pessoal, posição inicial, basta vocês olharem na tabela, não tem nem conta a ser feita, é só identificar o valor. Olha o que está marcado aqui, ó. Em t igual a 0, a posição é 34 metros. Então, qual é a posição inicial? É só você olhar o número de posição referente ao tempo 0, que é quando está parado o cronômetro. Então, posição inicial 34 metros. Então, na letra A, posição inicial, que você vai chamar de S0, é então 34 metros. Basta identificar o valor aqui, ok? E aí a letra A também pergunta a velocidade inicial do móvel, tá? Pessoal, a velocidade do móvel aqui tem mais de uma maneira de resolver, tá? Vocês podem aplicar a função horária da posição, que é essa aqui, para resolver, mas também podem utilizar a própria definição de velocidade média, tá? Pois nesse caso aqui a velocidade do objeto é constante, então a média é a própria velocidade constante, tá bom? Então a velocidade do objeto também pode ser descoberta por essa fórmula aqui, ó, de maneira bem simples. Pode ser aquela ou pode ser essa, tá? Eu creio que eu vou utilizar essa aqui porque vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Olha só, pessoal. É só vocês olharem como o movimento está ocorrendo. Olhem aí na tabelinha. Se vocês olharem aqui, ó, a tabela de valores, vamos pegar o seguinte. Deem uma olhada nesses primeiros intervalos de tempo aqui e de posição. Eu vou até escrever isso aqui para ficar mais fácil para vocês. Ó, escrever um pedacinho da tabela. Tempo em segundos e posição em metros. Aí olha só o que a tabela diz. Com o cronômetro zerado, a posição é 34 e após 2 segundos, a posição é 40. Ok? Então, um dos recursos que vocês podem fazer é analisar esse primeiro passo aqui, ó. Olha só. Em 2 segundos, tá vendo? Em 2 segundos, do 0 até o 2, a posição variou como? Foi do 34 para o 40. Qual a diferença entre 34 e 40? 6, né? 6 metros. Ou seja, andou 6 metros em quanto tempo? Em 2 segundos. Então, você pode vir aqui, ó, 6 metros em 2 segundos. Pode tranquilamente fazer desse jeito. 6 dividido por 2 é 3. Sendo assim,
nós temos aqui então que a velocidade do objeto é 3 metros por segundo, tá? Identificando aqui na própria tabela, ok? Bom, então na letra A nós temos isso, ó, posição inicial 34 metros e velocidade 3 metros por segundo. Esta a letra A. Aí olha só, pessoal. Na letra B ele pergunta: o movimento é progressivo ou retrógrado? Para isso, como se trata de movimento uniforme, basta nós olharmos o sinal da velocidade. No movimento uniforme, se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, anda para frente. Se a velocidade fosse negativa, o movimento uniforme, retrógrado. Então, nesse caso, letra B, progressivo. Certo? Por fim, a letra C ele pede para qual a função horária do movimento, deste movimento aqui. Olha, pessoal, função horária é isso aqui, posição em função do tempo. Então, o que nos resta é identificarmos os parâmetros aqui, ó, as condições iniciais do problema: posição inicial e velocidade. Aí a gente substitui aqui e deixa a função horária da posição, já substituída com esses parâmetros: posição inicial e velocidade. Veja, posição inicial e velocidade foram exatamente os itens encontrados na letra A. Então basta agora substituir aqui. Qual é a posição inicial? Tem 4. Velocidade? 3. Então, a função horária da posição, ou seja, o S de T, é 34 mais 3t, né? Isso, a velocidade aqui é 3, então 34 mais 3t. Beleza, esta é a função horária da posição para esse movimento. Então, letra C, esse aqui, letra C. Então, assim está encerrado o número 1. Então, vamos adiante. Número 2. Um carro movimenta-se segundo a função horária S de T igual a 50 mais 8 vezes T. E aí ele pede, então, na letra A, posição inicial e velocidade. Pessoal, olha só, está aqui a função horária de um certo objeto que descreve um movimento uniforme. Então, a posição dele varia com o tempo através dessa relação aqui. Olha, pessoal, é o seguinte: na letra A, como é que você identifica a posição inicial e velocidade aqui? Basta lembrar que esta expressão tem essa cara aqui, né? Posição inicial mais V vezes T. Então você sempre compara com a expressão canônica, original, aquela ali. Então vamos lá. Ó, quem é o S0 aqui? Ó? Quem é o termo independente? 50. Então pronto. Posição inicial, já identificou que é 50 metros. E a velocidade? Velocidade é esse parâmetro que multiplica o tempo. Quem está multiplicando o tempo aqui? Ó? 8. Então 8 metros por segundo. Nestes exercícios aqui, pessoal, de função horária da posição, nós sempre estaremos trabalhando com posição em metros e velocidade em metros por segundo, ok? Pode ser diferente? Pode, com certeza pode. Mas nós não trabalharemos assim, porque não é comum, nem mesmo nos livros, que essas funções horárias sejam empregadas com valores, com unidades diferentes do que essas aqui, tá bom? Então, para esses casos de função horária, geralmente só se trabalha em metro e metro por segundo. Bom, por isso eu em momento algum especifico as unidades, porque, como eu disse, quase sempre vai ser isso para funções horárias, tá bom? Então, ok.
Posição inicial e velocidade já está aqui. Letra B. Qual a posição do carro no instante 20 segundos? Bom, no instante 20 segundos, olha só. Se eu quero a posição em um certo instante, eu tenho que pegar a equação de movimento aqui, função horária, e jogar o valor de tempo que eu quero encontrar. No caso, posição no instante 20 segundos. Então, o que eu vou fazer? Onde tem T, eu coloco 20 e faço a conta. Então, olha aqui, ó. Estou calculando a posição no instante 20 segundos. Então, estou calculando S de 20. Posição no instante 20 segundos. Isso é igual a 50 mais 8 vezes, qual que é o instante? 20, né? Então, T vale 20. Está aqui. Então, é isso que tem que ser calculado. Pois bem, qual é a regra de prioridade aqui nas operações? Se eu não tenho nenhum parênteses, quem tem prioridade aqui? A multiplicação. Então, faça a multiplicação primeiro. Portanto, a posição no instante 20 é, então, 50 mais 160, né? 8 vezes 20, 160. Agora basta somar esses dois. Então quer dizer que a posição no instante 20 segundos é 210 metros. 6 mais 5 é 11, então 210 metros. Esta letra B. Na letra C ele pergunta então, em que instante o carro passa pela posição 650? Vamos lá, agora é uma espécie de problema inverso. Por que eu estou dizendo problema inverso? Porque olha só, pessoal, se você tem posição em função do tempo, duas coisas podem acontecer aqui. Se você joga um valor de tempo, você vai calcular uma posição, como foi feito aqui. Mas, se você já joga um valor de posição, você vai fazer uma conta para encontrar um valor de tempo. Uma variável em função da outra. Se você substitui tempo, você acha a posição. Se você substitui posição, você acha tempo. Certo? É isso que será feito aqui. Se eu quero encontrar o instante de tempo em que o carro passa pela posição 650, então eu já defino que isso aqui é 650. E aí faço todo o trabalho matemático para isolar tempo, que é o que vai ficar faltando, que é o que ele está querendo. Então, olha só, se já está definido, deixa eu escrever a letra C aqui. Se já está definido que a posição é 650, eu quero encontrar um instante de tempo em que o objeto vai passar por lá. Então, olha lá, ó, 50, que é da equação, posição inicial, 8, que é a velocidade, e o tempo. Pronto. Substituindo assim, eu vou achar um instante de tempo relativo à posição 650. Então, para resolver isso aqui, primeira coisa, eu vou precisar isolar o tempo. Então, eu tenho que deixar ele do lado de cada equação. Tá? Pois bem, o 50 vai passar para cá subtraindo. Você tem então 650 menos 50 igual a 8t. Certo? Temos isso. Beleza. 650 menos 50, 600. Então aqui 600. Igual a 8 vezes t. Pois bem, se o 8 está multiplicando, ele vai passar do lado esquerdo, dividindo, e nós temos então 600 dividido por 8. E este vai ser o resultado do tempo, né? Aqui, ó, passei o 8 dividindo, então 600 por 8 eu bati. E quanto que é 600 dividido por 8? 75. Portanto, após 75 segundos de movimento,
ele estará na posição 605. Esta, então, é a letra C, a número 2. A encerrada, a número 2. Vamos então ao número 3. A número 3, pessoal, ela se resolve de maneira idêntica ao número 2, só que os valores estão diferentes, né? Então aqui, na número 3, a função horária do objeto é S de t igual a 60 menos 10 vezes t. Então está aí a função horária do movimento do objeto. Na letra A ele pergunta sua posição inicial e a velocidade. Bom, é aquilo que nós fizemos anteriormente. O termo independente, conforme eu já venho repetindo aqui, é a posição inicial, é o S0. Ok? Então, 60 metros. O termo independente é a posição inicial, então 60. Posição inicial, 60 metros. Velocidade, que é outra coisa que ele está perguntando. A velocidade é o termo aqui, ó, que multiplica o tempo, né? S0 mais V vezes T. Então, o termo que multiplica o tempo aqui é a velocidade. E aí, entra, o sinal entra aqui, vem junto? Vem. Se aqui é menos 10, quer dizer que a velocidade é menos 10. Velocidade negativa, consequentemente, como se trata de movimento retilíneo uniforme, retrógrado para trás, ok? Então está aí. Letra B. Sua posição no instante 3 segundos. Então, para isso, para calcular a posição no instante 3 segundos, vamos calcular o S de 3. Posição no instante 3. Bom, posição no instante 3 segundos será 60 menos 10 vezes 3. Onde tem T, coloque 3. E faça 1. Bom, isso implica que 60 menos 30, já que 10 vezes 3 é 30, com o sinal negativo aqui. Menos com mais é menos. Está aí. E 60 menos 30 é 30. Portanto, posição no instante 3 segundos, 30 metros. Veja como realmente ele está andando para trás. Começou com 60, após 3 segundos, está voltando. Já voltou para 30. E assim por diante. Tanto é que na letra C, ele pergunta o instante em que passa pela origem das posições. Talvez alguns não saibam o que é a origem. É o zero. Origem, quando se usa o sistema cartesiano de coordenadas, de referência, esta é a origem dos eixos. Aqui se origina o eixo das coordenadas, né? Sentido positivo, sentido negativo, e o eixo das abscissas, positivo e negativo. Origem é o marco 0, 0 aqui, né? Então, a pergunta, em outras palavras, é o instante em que ele passa pelo zero. E de fato ele já está com cara que vai passar pelo zero mesmo, porque começou com 60, após 3 segundos já está no 30, daqui mais um tempo ele já está passando pelo zero, depois já está no negativo. Retrógrado. Então, se é para calcularmos em qual instante de tempo ele passará pelo marco zero, pela origem, então vamos fazer isso aqui agora. Se eu quero saber o instante em que ele passa pela origem, passa pelo zero, então eu já determino que a posição é zero. Então, na letra C, já determino que a posição é zero e mantenho o resto
60 menos 3 vezes t. Certo? Então, na continuidade aqui do problema, nos resta isolar a variável t, ok? Que é um instante de tempo relativo, né, à posição zero. Bom, este termo aqui negativo, eu vou passar ele para cá positivo. Então, teremos 3t igual a... Isso aqui é 10, né, pessoal? Estou confundindo. 10. Bom, retomando aqui. Eu tinha colocado 3, mas é 10, né? Eu olhei ali e confundi. Velocidade é 10, pessoal. Corrijam aí. 10 igual a 60. Então tá bom. Retomei aqui, fazendo a correção. Eu coloco que a posição é 0 e eu vou encontrar então um instante de tempo associado a essa posição. Joguei que a posição é 0 e vou encontrar o tempo. Então 10t vai passar para cá, não 3 como eu havia falado, 10t está aqui. E agora eu vou isolar, né? Isolar o t. Se o 10 está multiplicando, eu passo para cá dividindo. E 60 dividido por 10 é 6, então 6 segundos. Quer dizer então que após 6 segundos de movimento, ele passou então pela posição 0. Ok? Então, está encerrado aqui o número 3. Por fim, vamos aqui então ao número 4. Na número 4, nós temos um objeto em movimento, né, trajetória retilínea, obedecendo a seguinte função horária. S de t igual a menos 4 mais 2 vezes t. Beleza. Então, nós temos aqui a posição inicial, menos 4, e velocidade 2 metros por segundo. Beleza. A letra A já pede aqui a posição no instante 5 segundos, ou seja, após 5 segundos de movimento, onde o objeto está. Veja que ele começa no menos 4. Então o que eu espero aqui? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e assim por diante. O movimento é progressivo. Okay? Por que eu já sei que é progressivo? Porque a velocidade é positiva. Então, embora ele comece em uma marcação, em uma posição negativa, ele vai só crescendo a posição, só no sentido positivo. Então, aqui, eu quero a posição no instante 5 segundos. Quer dizer, então, que eu vou calcular o S de 5. Ok? Então, menos 4 vezes 2, mais 2 vezes 5. Olha só, pessoal, cuidado aqui, hein? Não tem nenhum parênteses, então qual operação tem que ser feita? A multiplicação. Faça a multiplicação primeiro. De modo que o S de 5, ou seja, a posição do instante 5, é menos 4 mais 10. Menos 4 mais 10. Subtrai e pega o sinal maior, vai dar 6. Portanto, a posição no instante 5 é 6 metros, ok? Então, após 5 segundos de movimento, ele já está na posição 6. Letra A. Aí a letra B. Determine o instante em que ele passa pela posição 2 metros. Aí é aquele caso que eu também já resolvi alguns aqui, né? Veja a diferença. Nesse caso, eu determino o tempo e encontro a posição. Ponto S. Ali é o contrário. Eu vou determinar a posição e encontrar o tempo. Então já estou dizendo que a posição vale 2, né? Determino o instante em que ele passa pela posição 2 metros. Então eu já defino que a posição aqui vale 2. Então, 2 igual a menos 4 mais 2 vezes t. Né? Reforçando, quando eu substituo o tempo, eu vou encontrar a posição. Como é o caso, quando eu substituo posição, eu vou encontrar tempo.
Ok. Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu tenho que isolar o tempo, né? Então a primeira coisa é pegar esse termo aqui negativo e passar para cá positivo. Isso vai dar então 2 mais 4 igual a 2 vezes t. Ok? 2 mais 4 é 6. Quer dizer então que 6 igual a 2t. Bom, para terminar, o 2 aqui está multiplicando, tem que passar dividindo. Então eu vou ter 6 sobre 2 igual a t. Quanto que é 6 dividido por 2? É 3. Portanto, t igual a 3 segundos. Isso implica que qual instante que ele passa pela posição 2 metros? No instante de 3 segundos. Após 3 segundos de movimento. Letra C. Progressivo ou retrógrado? Movimento. Movimento é uniforme e a velocidade é positiva, né? Quando o movimento é uniforme, o sinal da velocidade determina se ele é positivo, se ele é progressivo ou retrógrado. Velocidade positiva, movimento progressivo. Ou seja, para frente, no sentido positivo do eixo X. Então está encerrada essa 7ª lista.